está muito preocupada com essa decisão da Câmara e faz um alerta importante para o uso desordenado dessas canetas, ainda mais depois do aumento de casos de pancreatite. Você acompanhou isso? Pancreatite, esses casos estariam relacionados ao uso das canetas emagrecedoras de várias e diferentes marcas. Vamos falar sobre esses riscos com um médico cardiologista que entende muito sobre esse assunto, o doutor Bruno Mioto, ao vivo aqui no Morning Show pela primeira vez conosco. Bem-vindo, doutor Bruno. Seja bem-vindo ao Morning Show. O que existe de fato de preocupante com relação ao uso desordenado, descontrolado dessas canetas emagrecedoras? Oi, Fernando, um prazer muito grande estar aí com você e é muito bom estar no seu programa. Você sabe que eu sou seu fã, eu já tive a oportunidade de dizer isso para você pessoalmente. E vamos pensar um pouquinho, Fernando, primeiro no termo correto, né? Eu acho que tratar a obesidade é muito mais do que peso na balança. Então, é importante, as sociedades médicas deixam claro que o termo ideal para a gente chamar esses medicamentos é medicações para tratamento de obesidade e diabetes. E eu não tenho dúvida, Fernando, que essas medicações, elas revolucionaram o tratamento do diabetes, da obesidade, são medicações extremamente potentes e que, quando bem indicadas, obviamente, é isso que a gente está falando aqui sobre indicação, elas trazem um impacto positivo e muito importante na saúde. Inclusive, eu, como cardiologista, gosto de frisar a redução de risco de doenças cardiovasculares que acontece com o uso apropriado dessas medicações, né? E a gente viu na rede, muito frequentemente, se falar muito sobre pancreatite. Vamos tentar esclarecer um pouquinho esse tema. Pancreatite é um tema que veio à tona por conta de alertas de farmacovigilância que aconteceram no Reino Unido e também mais recentemente no Brasil, que relacionaram casos de pancreatite em usuários dessas medicações para tratamento de obesidade e diabetes. O que é importante entender sobre isso, né? Farmacovigilância desempenha um papel extremamente importante, né? Depois que as medicações chegam ao mercado, é a farmacovigilância que faz esse papel de monitorização de possíveis eventos adversos. Mas vamos tentar responder um pouquinho, primeiro, plausibilidade biológica em relação a esse efeito. O que a gente sabe, Fernando, é que qualquer perda de peso muito intensiva, independente de ser com remédio, sem remédio, por exemplo, com cirurgia bariátrica, isso também acontece. Qualquer perda de peso muito intensiva leva a uma predisposição e um aumento de risco da formação de cálculos biliares, ou seja, pedra na vesícula. Então, esse aumento de frequência de pedra na vesícula, e a pedra na vesícula, o cálculo biliar é uma das principais causas de pancreatite. Então, existe alguma plausibilidade biológica, principalmente em relação ao emagrecimento, e isso não necessariamente representa efeito direto da medicação, visto que acontece com qualquer perda de peso intensivo, esse aumento de risco. E qual é a melhor evidência científica, Fernando, que a gente tem em relação à avaliação de efeito adverso, de efeito colateral? É o que a gente chama de estudo randomizado controlado. E essas medicações já são estudadas há muitos anos, né? E a gente tem grandes estudos que compararam a utilização desses remédios contra o que a gente chama de placebo, ou seja, para eu avaliar a eficácia, se meu tratamento funciona, o cenário ideal é eu comparar esses remédios contra placebo. O que é muito importante? A gente tem estudo comparando esses remédios contra placebo com mais de 10 mil pacientes. E o que a gente encontra é que não existe um desbalanço entre a incidência de pancreatite grave ou fatal, tanto no grupo da medicação quanto no grupo placebo, ou seja, a melhor evidência que a gente tem dos estudos randomizados
ela não mostra essa associação com pancreatite. Doutor Bruno, é preciso também colocar números que são evidências muito fortes, né? De 2020 até 2025, cerca de 4 milhões de brasileiros usaram as canetinhas, né? São 25 milhões de canetas vendidas no Brasil. Então, é preciso ter cuidado também com a difusão dessas informações, mas também não deixando de tomar tento com a nota da Anvisa, né? Você falou muito bem, Fernando. Mais importante do que a gente talvez crucificar e criar uma grande alerta em relação a essas medicações é que o que a gente fala, Fernando, é de uso com indicação. Como a gente falou muito bem, Fernando, essas medicações são para tratamento de doenças, são para tratamentos de diabetes, é para tratamento também de uma doença crônica chamada obesidade. E obesidade, a gente sabe que quando bem indicado esse tratamento, ele potencialmente muda a situação metabólica de um indivíduo, traz benefício para a saúde. Entretanto, o que a gente vê na prática, Fernando, é um uso muito indiscriminado, sem acompanhamento médico adequado. Vocês já comentaram isso aí durante o programa. Eu acho que fundamentalmente precisa ter um rigor e saber que esse medicamento ele tem efeitos adversos, sim, como tudo na vida tem efeito adverso. Claro. Vacina tem efeito adverso, mas o que a gente tem que esperar é que para esse paciente correto, Fernando, o benefício líquido, ou seja, eu espero trazer benefício. E mesmo essa história do cálculo biliar, com um acompanhamento médico adequado, isso pode ser prevenido ou identificado precocemente. Então, ao uso é importante a gente cuidar bem. Sim, claro. Obesidade é uma doença crônica. A gente tem no Brasil 55 milhões de brasileiros obesos. Mas a gente ainda vai ter muito tempo para falar sobre isso, doutor Bruno, mas eu queria também falar sobre algo que o senhor colocou nas redes sociais também. É um assunto que está viralizando no TikTok. É o sinal de Frank, a fenda de Frank. É uma dobradinha, uma dobrinha na orelha, assim, partidinha, que pode indicar o risco de infarto. E teve uma morte de um grande influenciador mineiro, né, o Madeirite, e aí com a morte dele, uma morte com 50 anos, um ataque cardíaco fulminante, começaram a entender, puxa, o Madeirite teria a fenda de Frank, isso é um alerta de morte precoce? O que é que a gente pode falar sobre isso, doutor? Fernando, o que eu recebi de telefone de paciente me falando sobre a fenda de Frank não está escrito. E é muito importante a gente contextualizar. O sinal de Frank, ou fenda de Frank, ele já é descrito há décadas. Ele foi descrito na década de 70, tá? Por um médico chamado Sanders Frank, por isso que é sinal de Frank. E ele é uma fenda diagonal no lobo da orelha, né? E esse sinal, Fernando, só contextualizando, ele foi correlacionado com doença aterosclerótica, principalmente doença aterosclerótica coronária. O que significa isso? É entupimento das coronárias por placas de colesterol. E por muito tempo ele se relacionou isso com esse sinal, mostrando que essas pessoas que tinham sinal poderiam ter uma probabilidade maior de doença coronária. Muito importante a gente deixar claro algumas coisas, né? Alguns conceitos são importantes de entender. Na verdade, esse sinal de Frank, ele nunca deve ser usado isoladamente, Fernando, e ele aumenta isoladamente muito discretamente o risco de doença cardíaca. Então, mais importante do que a gente olhar para o sinal de Frank é uma avaliação clínica cuidadosa. Eu preciso ir atrás de fatores de risco como hipertensão, colesterol alto, diabetes, obesidade, né? Traçar um panorama sobre esse indivíduo. Porque isoladamente o sinal de Frank não significa muita coisa. Existem pacientes ou pessoas com o sinal de Frank e que não têm doença nas artérias coronárias, e existe pacientes sem o sinal de Frank que tem doença coronariana associada. Então, esse sinal isoladamente ele não tem muito significado. Achar que eu tenho sinal de Frank. É essa a informação que a gente precisa. E isso não é de forma nenhuma uma condenação, é no máximo uma informação de um cuidado maior, mais específico, melhor para a saúde, né? Um contexto de saúde como um todo. Exato. A preocupação tem que ser o tempo todo com tudo, né? Doutor, queria agradecer muito a sua participação aqui, muito obrigado, um ótimo dia para o senhor, muito obrigado pelas informações. Valeu.
Obrigado, Fernando. Sempre bom estar com você. E um Alegria. grande beijo para todo mundo que está aí. E, Gés, eu concordo totalmente com você no que diz respeito à patente, tá? Isso é importante de deixar em perspectiva. Um beijo para todos. Aí, obrigado, doutor Bruno Mioto. Mais um concordando em número, gênero e grau com Jazz. A princesa agridoce do Cerrado brasileiro. Break para rádio, ela e manager. Um rápido break para rádio. E agora, nesse momento, a gente vai para Minas Gerais.